Bom, gente, agora continuando aquela primeira aula que eu falei sobre a questão da absorção e da distribuição dos fármacos, agora a gente vai falar sobre o restante das etapas de processamento do fármaco. O metabolismo é a fase na qual o fármaco ele vai alterar, na verdade, a estrutura do fármaco ela vai ser alterada. Na metabolização do fármaco, ele pode gerar um metabólito que é ativo do fármaco, que tem efeito farmacológico desejado ou que causa um efeito tóxico. E além disso, ele pode formar um metabólito inativo, que ele vai ser mais polar, ou seja, ele vai ser hidrossolúvel. Como ele é solúvel em água, ele pode ser excretado pelos rins através da urina ou excretado através das fezes e da bile. Que o principal foco do metabolismo é inativar o fármaco, para ele conseguir ser excretado pela urina ou pelas fezes. Mas existem outros processos que podem ocorrer no metabolismo e a gente vai ver. Os principais órgãos que estão associados ao metabolismo é o intestino e o fígado. O pulmão também pode atuar e o rim, mas o principal é o fígado. Então, os desfechos do processo de biotransformação são três principais. O primeiro é a inativação do fármaco, que é o principal objetivo da metabolização, que é basicamente você transformar o fármaco em um metabólito que é inativo e é hidrossolúvel, porque ele precisa ser solúvel em água para ele ser excretado através da urina, que é a principal forma de excreção, mas também através da bile e das fezes. A segunda coisa que pode ocorrer com a metabolização do fármaco é a formação de metabólito ativo ou tóxico. Basicamente, o fármaco ele pode ser convertido em um metabólito que é ativo e que tem os efeitos farmacológicos que a gente espera num paciente e espera para aquele determinado medicamento, ou pode ser um metabólito tóxico, que ele vai causar efeitos adversos no corpo. Depende muito do tipo de medicamento. A terceira coisa que pode ocorrer é a questão da ativação de profármacos. Nem todo medicamento ele vai ser administrado para um paciente na sua forma ativa. Ele pode ser administrado na sua forma inativa, que são os profármacos. Nesse caso, esses profármacos precisam passar pela metabolização hepática para eles serem convertidos na forma ativa do fármaco, que vai para a corrente sanguínea e vai ter os seus efeitos nos tecidos alvos. Esses profármacos, eles são vantajosos, por exemplo, na administração por via oral. Porque quando por via oral, o fármaco ele vai passar pelo metabolismo de primeira passagem, que é o metabolismo hepático. E ele vai sofrer a ação de enzimas digestivas e do pH ácido. Então, se ele é um profármaco, ele não vai estar ativado. Então, só quando ele sofrer metabolização, ele vai estar na sua forma ativa. E essa forma ativa é que vai conseguir atingir os tecidos. Então, maior concentração do fármaco, na verdade, toda a concentração do fármaco na sua forma ativa, só vai ser liberada na corrente sanguínea após a metabolização. Isso é uma vantagem, porque se você liberar o fármaco na sua forma ativa para um paciente, ele vai perder uma parte da sua concentração na metabolização. Se você liberar na forma de profármaco, toda a concentração, do fármaco que está naquele medicamento, ele vai agir nos tecidos. Então, basicamente, ele aumenta o efeito farmacológico do fármaco e aumenta a biodisponibilidade dele. Quando a gente analisa o metabolismo, existem duas principais etapas que ocorrem. A etapa de fase 1 e a etapa que é a fase 2. Na fase 1 ocorrem as reações de funcionalização. Nesse caso, os fármacos que são lipofílicos, eles são transformados, em moléculas polares, através do processo de introdução ou exposição de uma molécula ou grupamento que é hidrossolúvel, que é polar. Por exemplo, a hidroxila. Essas reações ocorrem para, por exemplo, você conseguir inativar o fármaco e você conseguir transformar ele em um metabólito que consegue ser excretado. Essas reações de fase 1 envolvem, por exemplo, a oxidação, a hidrólise, etc. Depende muito da estrutura do fármaco. Essas reações elas vão resultar em um metabólito do fármaco com atividade modificada, ou seja, pode ser um metabólito ativo, que tem efeito farmacológico ou adverso, ou um metabólito inativo, que aí ele vai ser polar e ele vai conseguir ser excretado através da urina e das fezes.
A maioria das reações de fase 1 são realizadas pelas enzimas do fígado, que fazem parte do sistema citocromo P450, que são as principais enzimas que vão atuar na metabolização da maioria das substâncias no fígado, certo? A fase 2 são as reações de biossíntese, que são as reações de conjugação. Nessa reação, o metabólito do fármaco, ele é conjugado, ou seja, unido com um substrato endógeno que ele é polar. Por exemplo, o principal é o ácido glicurônico. Com isso, você vai produzir um metabólito inativo, que é polar e pode ser excretado através da urina ou das fezes. O que acontece? Quando o fármaco passa pela fase 1 da metabolização e você já gera um metabólito que é muito polar, ele necessariamente não precisa passar pelas reações de fase 2. Ele pode ser diretamente excretado do corpo. Aí a glicuronidação, que é a conjugação do fármaco com o ácido glicurônico, é a principal reação de conjugação que ocorre nesse processo de metabolização do fármaco. Alguns fatores que podem alterar esse metabolismo do fármaco seria a variação genética, por exemplo, um paciente que nasce com um defeito em um gene que codifica as proteínas do fígado, vai alterar a metabolização, porque ele não vai conseguir metabolizar determinado fármaco se ele não tiver essa enzima. O processo de indução ou inibição dessas enzimas do fígado também vai alterar o metabolismo. Por exemplo, indutores, eles vão aumentar a ação dessa enzima. Se você aumentar muito essa ação dessa enzima, você vai diminuir muito o efeito farmacológico do fármaco, certo? Porque você vai estar mais metabolizando ele vai gerar um metabólito inativo. E aí pode diminuir o efeito farmacológico dele. E a inibição é quando são inibidores que vão inibir a ação dessa enzima. Então, o fármaco ele não vai conseguir ser metabolizado. Então, você amplifica muito o efeito do fármaco no corpo. Problemas no fígado vão alterar a questão do metabolismo, sim, porque vão impedir o processo de metabolização. Por exemplo, a hepatite, a cirrose, outras doenças que vão afetar o fígado também estão associadas. A idade também interfere, que, por exemplo, pacientes que são idosos, o funcionamento dos órgãos dele não necessariamente não é que não funcione, mas diminui a funcionalidade deles, porque há muito tempo eles estão funcionando e isso tem um desgaste ao longo do tempo. E na gestação ocorre uma indução maior das enzimas, isso aumenta a metabolização do fármaco. Aqui é basicamente só uma ilustração sobre o processo de metabolização dos fármacos. Agora a gente vai para a última etapa, que é a excreção. Na excreção, o fármaco, basicamente o metabólito do fármaco, que está na sua forma inativa e hidrossolúvel, ele consegue ser eliminado através da urina ou da bile e as fezes, certo? Então, basicamente, os principais processos envolvidos na excreção dos fármacos é a excreção biliar e a excreção urinária. E para esses dois processos, o fármaco precisa estar inativo e na sua forma hidrossolúvel. Essa depuração é só um parâmetro que foi construído para a gente conseguir estimar a quantidade de fármaco que é eliminada do plasma por unidade de tempo. Basicamente, ele vai refletir como é que está sendo esse processo de eliminação do fármaco no corpo. Um tipo de excreção que pode ocorrer é através dos pulmões. Nesse caso, a gente utiliza, por exemplo, os fármacos que são gases, que eles podem ser excretados através dos pulmões, mas não é a principal via de excreção dos fármacos. Então, eu vou dar ênfase mais às duas outras, que é a excreção renal. Na excreção renal, existem 3 etapas. A primeira etapa é a filtração glomerular. Nessa etapa, o que acontece? O fármaco, que está na corrente sanguínea, através das artérias renais, ela vai chegar nos capilares glomerulares. Nesses capilares glomerulares, existe a barreira de filtração glomerular. Se o fármaco ele conseguir passar por essa barreira, ele vai cair no filtrado e vai ser eliminado através da urina, porque ele vai conseguir passar pelo restante das outras porções do néfron. Basicamente isso. O fármaco ou o seu metabólito, no caso. A próxima etapa é a secreção tubular ativa.
Nesse caso, quando o metabólito do fármaco ele não consegue passar a barreira de filtração glomerular, ele vai sair dos capilares glomerulares pela artéria eferente. Essa artéria ela vai dar origem aos capilares peritubulares, que vão estar ao redor do túbulo proximal. Então, nesses capilares, o fármaco ele pode ser secretado de volta, na verdade, secretado para o túbulo proximal. Então, será uma secreção tubular ativa porque ele vai necessitar de transporte ativo, porque o fármaco vai sair do meio de maior concentração para um meio de menor concentração, certo? Então, aí existem dois principais tipos de transportes envolvidos na secreção tubular ativa, que é o sistema de transporte para ânions, que vão utilizar carreadores como PGP e o MRP2, que são proteínas. Não necessariamente precisa saber só é desse tipo de proteína como ocorre o transporte, mas sim que existe esses dois tipos de transporte, que é o sistema de transporte para ânions e o sistema de transporte para cátions. Os cátions, nesse segundo tipo de transporte, na verdade, utilizam transportadores e carreadores de soluto. É só para a questão de vocês saberem mesmo. E o último processo, que é a reabsorção tubular distal passiva. O que acontece? No túbulo contorcido distal, vai ter capilares que vão estar próximo deles. Então, o que acontece? O fármaco ele pode ser reabsorvido de volta para os capilares. Ele vai estar no túbulo contorcido distal e ele pode ser reabsorvido de volta para o capilar. Se ele for reabsorvido de volta para o capilar, ele vai cair na corrente sanguínea e vai de volta para os tecidos. Isso vai impedir a eliminação do fármaco e vai aumentar o seu efeito farmacológico. Certo? Então, o que acontece? Para você impedir essa reabsorção dos fármacos, você pode manipular o pH da urina. Então, o que acontece? Se um fármaco ele é um ácido, você alcaliniza a urina. Então, assim, você vai impedir que o ácido ele saia do túbulo e volte para a circulação. Se o fármaco é uma base, você pode acidificar a urina. Então, você vai impedir que a base saia do túbulo contorcido distal e volte para a circulação sistêmica. Esse processo, onde você dificulta essa passagem, é chamada de prisão iônica. Há algumas alterações que podem ter na excreção renal. A alteração da ligação às proteínas plasmáticas, que aí você não vai conseguir com que o fármaco ele consiga ser distribuído para o rim e aí não vai conseguir ser excretado. A inibição da secreção tubular, que podem algumas substâncias inibir essa secreção, esse processo de secreção para os túbulos. E a questão da alteração do fluxo ou do pH na urina, certo? Então, só para um resumo bem básico, que é os rins, eles não conseguem eliminar os fármacos que são lipofílicos, pois eles conseguem atravessar as membranas das células e são reabsorvidos de volta para os túbulos consorcidos distais, por aquele processo de reabsorção. Assim, os fármacos lipossolúveis precisam ser metabolizados no fígado e serem convertidos em substâncias, em metabólitos polares, que aí eles vão conseguir ser excretados de volta, na verdade não, ser excretados para a urina. E aí conseguir ser eliminado do corpo. Aqui é basicamente só a ilustração de como ocorre o processo de excreção renal. A excreção biliar e fecal é outro tipo de excreção. Nesse caso, o que acontece? Quando o fármaco ele é metabolizado no fígado, ele pode ser liberado no intestino através da bile. Quando ele cai no intestino, ele vai passar por todo o processo de formação das fezes e vai ser eliminado das fezes. Além disso, alguns metabólitos que estão na corrente sanguínea, eles podem cair, serem secretados para o intestino. Quando isso ocorre, esses fármacos também vão ser excretados através das fezes. Certo? É basicamente como é que funciona esse processo. Aí, por exemplo, os fármacos eliminados pelas fezes são aqueles administrados por via oral, que não foram absorvidos para o sangue, os fármacos e seus metabólitos excretados na bile, fármacos e aqueles metabólitos secretados e não reabsorvidos no trato gastrointestinal.
Nesse processo de excreção biliar e fecal, pode ocorrer o processo de reciclagem enterohepática. Nesse caso, o que acontece? Quando ocorre o processo de excreção biliar e o processo de secreção dos fármacos ou dos seus metabólitos que estão na corrente sanguínea para o intestino, esses metabólitos ou fármaco, ele pode ser reabsorvido de volta para a corrente sanguínea. E aí ele vai voltar e vai atuar nos órgãos-alvo. Esse processo ele aumenta a meia-vida do fármaco, porque ele aumenta o tempo que o fármaco ele permanece tendo seu efeito no corpo. Certo? Então, por quê? Os fármacos sujeitos a esse processo, eles são excretados mais lentamente do corpo, ou seja, maior é o tempo de ação deles. Agora eu vou falar sobre alguns parâmetros que são utilizados para a gente conseguir analisar se esse processo que ocorre no corpo para processar o fármaco, ele está sendo feito de forma adequada ou inadequada. Aí a gente analisa a farmacocinética clínica, desculpa. Nessa área, ela defende a ideia de que a resposta, na verdade, a ação farmacológica do fármaco está diretamente relacionada à sua dosagem. Por conta disso, ela criou 4 parâmetros que vão estar diretamente relacionados a como você processa o fármaco no corpo, que é a biodisponibilidade, o volume de distribuição, a depuração e a meia-vida de eliminação. A depuração eu já falei mais antes sobre esse processo, que ele vai analisar o quanto do fármaco ele está sendo eliminado do plasma por unidade de tempo. Está diretamente relacionada com o processo de eliminação do fármaco. Só que o professor ele focou mais na biodisponibilidade e na meia-vida de eliminação. Então, vão ser os 2 parâmetros que eu vou abordar mais. Mas só para vocês saberem, a absorção ela vai ser analisada pela biodisponibilidade. A distribuição vai ser avaliada pelo volume de distribuição aparente, a eliminação pela meia-vida de eliminação e pela depuração. A biodisponibilidade é a fração, ou seja, a quantidade de fármaco inalterado que não sofreu metabolização, que está presente na corrente sanguínea, após ele ser administrado por uma determinada via. Então, vai ser a concentração do fármaco que consegue atingir a corrente sanguínea e ele não foi metabolizado. Esse parâmetro ele vai estar diretamente relacionado com a absorção dos fármacos. E ele é importante para a gente estabelecer o quanto do fármaco, ou seja, a dosagem do fármaco que deve ser administrado para a gente conseguir ter o efeito farmacológico, principalmente quando você tem uma via de administração oral. Para você determinar a biodisponibilidade, você utiliza os níveis plasmáticos do fármaco após a sua administração por meio de uma via, por exemplo, via oral, a concentração do fármaco que tem que estar na corrente sanguínea quando ele é administrado pela via intravenosa. Quando você pega essas concentrações, você estabelece um gráfico, que é esse aqui, que é a concentração do fármaco no plasma sobre o tempo. E você vai traçar um gráfico. Quando você traça um gráfico, levando como referência a administração intravenosa e outro tipo de administração do fármaco, você vai construir 2 áreas no gráfico. Então, você vai ter que utilizar essas 2 áreas para calcular a biodisponibilidade. Então, essa biodisponibilidade de um fármaco vai ser essa área do gráfico de uma determinada, da via de administração que você quer administrar um fármaco, sobre a área desse gráfico que representa a concentração dele no plasma sanguíneo quando você administra ele por via intravenosa. Quando você dividir e fazer essa razão, você vai encontrar um número decimal, provavelmente. Ou não, dependendo da concentração que tem. E aí você multiplica por 100 e aí você consegue um número em porcentagem. Certo? Só para vocês saberem, não necessariamente precisa calcular essa biodisponibilidade, mas saber que é importante e é um parâmetro que a gente analisa para a gente conseguir determinar a dosagem específica que tem que ser administrada a um paciente. Além disso, só a via intravenosa tem disponibilidade 100%. O restante vai ter uma redução da biodisponibilidade do fármaco, porque ele vai sofrer algum tipo de efeito, por exemplo, na metabolização dele, antes de ele atingir os tecidos.
Outra variável que é muito importante é a meia-vida e a eliminação. A meia-vida é o tempo necessário para que a concentração total do fármaco ele reduza pela metade. Esse parâmetro ele vai mostrar literalmente como é que vai estar a eliminação do fármaco. E o tempo que o fármaco tem para conseguir exercer os seus efeitos no tecido. Por exemplo, um fármaco que tem meia-vida longa, ele tem um grande tempo para ele conseguir ter o seu efeito nos tecidos. Meia-vida curta, o fármaco tem pouco tempo que ele atua sobre o corpo, certo? Então, nesse caso, a meia-vida é utilizada para identificar e estabelecer como vai ser a posologia do fármaco, principalmente em relação ao intervalo de tempo entre uma dosagem e outra. Por exemplo, pacientes que você vai ter que administrar um fármaco com uma meia-vida longa, o intervalo entre uma dosagem e outra vai ser maior, porque o fármaco ele vai passar maior tempo no corpo até que ele seja eliminado. Se você tem um fármaco meia-vida curta, o tempo em uma dosagem e outra vai ser menor, porque o fármaco ele vai passar menor tempo no corpo, ele vai ser logo eliminado, certo? Aí, só para vocês saberem, pacientes que podem apresentar aumento da meia-vida de fármaco são aqueles que têm redução do fluxo sanguíneo renal ou hepático, por exemplo, insuficiência cardíaca. Quando o paciente ele tem redução na capacidade de extrair o fármaco do plasma, por exemplo, em uma doença renal, que aí você vai impedir a metabolização e a excreção. Nesses dois primeiros fatores, no caso. E no caso, quando você tem uma redução da biotransformação, por exemplo, insuficiência hepática. Aqui, basicamente, é um gráfico que vai estar representando essa diminuição da concentração do fármaco a cada intervalo de tempo, que é basicamente o que é a meia-vida, certo? Que basicamente é a concentração, o tempo necessário para que o fármaco ele se reduza, ele tem a sua concentração, reduzida pela metade por unidade de tempo, certo? E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, que eu estou disposta a tirar qualquer dúvida que vocês possam ter.